Tem avisos por todo lugar. Os servidores usam máscara e o álcool em gel está em locais bem acessíveis. O número de funcionários é reduzido, isso porque alguns estão na modalidade de teletrabalho. Os funcionários que integram o grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, fazem o trabalho home office. E as sessões são realizadas pela internet. São com atitudes assim que venceremos o coronavírus e sairemos mais fortes desta pandemia. Boa tarde. Os seguintes projetos deverão ser votados hoje, aqui na Câmara Municipal de São José. Acompanhe comigo. Moção número 2 de 2020, moção de reconhecimento ao engenheiro eletricista Miguel Vila Real Vela, responsável pela instalação da usina hidrelétrica do Rio Imaruim, em São José. Parecer ao projeto de lei ordinária número 88 de 2020, que denomina vias públicas no loteamento Nova São José 1, 2 e 3, no bairro Sertão do Maruim. Parecer ao projeto de lei ordinária número 93 de 2020, que denomina de Rua Dagoberto Vitório Silveira via pública no bairro Colônia Santana, em São José. Parecer número 4 de 2020 ao projeto de lei ordinária número 9 de 2020, que dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar no município de São José, com o intuito de combater o bullying infantil e a pedofilia. Parecer ao projeto de lei ordinária número 23 de 2020, que autoriza as instituições de ensino públicas e privadas, localizadas no município de São José, a definir, em virtude da escusa de consciência, alternativas à aplicação de provas e à frequência às aulas realizadas em dia de guarda religiosa e dá outras providências. Parecer ao projeto de lei ordinária número 47 de 2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar apresentações artísticas e culturais de grupos ou artistas locais pela Fundação de Cultura e Turismo do município de São José. Parecer ao projeto de lei ordinária número 52 de 2020, que institui o Serviço de Denúncia de Violência contra a Mulher, o Idoso, a Criança e aos Adolescentes. Parecer ao projeto de lei ordinária número 98 de 2020, que altera o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei número 2.378, de 20 de maio de 1992. Parecer ao projeto de lei complementar número 1 de 2020, que altera dispositivos da Lei Complementar número 76 de 2017, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de São José. Parecer ao projeto de lei ordinária número 35 de 2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares, e o parecer ao projeto de lei ordinária número 90 de 2020, que institui a Semana do Automobilismo e do Motociclismo no município de São José. Os detalhes das matérias que deverão ser votadas hoje aqui na Câmara de São José, você acompanha no site e também no aplicativo. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense. Que tipo de ação o vereador faz durante a função fiscalizadora? Senhor Paulo, a Câmara Municipal tem como uma das funções típicas a competência legislativa, sendo para tanto a Casa do Povo e que representa o povo, criando espaços, delimitando e organizando a convivência da sociedade, buscando tanto quanto possível a pacificação social através da aprovação de leis. Contudo, a outra face da competência típica da Câmara Municipal é a sua função fiscalizatória, a qual mitiga a ideia absoluta de separação dos poderes, sendo uma prerrogativa funcional de extrema relevância para a preservação dos direitos do cidadão através do controle de freios e contrapesos, os chamados checks and balances, sendo, portanto, um dos vieses do controle da administração pública. Assim, a ação fiscalizadora exercida pela Câmara Municipal tem fundamento constitucional devidamente regulamentado pela Lei Orgânica Municipal, o qual, no artigo 31, inciso, instrumentaliza de forma irretocável os mandamentos de ordem constitucional, classificando como de competência exclusiva da Câmara Municipal
os seguintes tópicos, entre outros: homologar convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos gravosos ao patrimônio municipal, acompanhar a execução orçamentária, proceder à tomada de contas do prefeito, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem um poder regulamentar, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, aprovar previamente a alienação ou cessão de imóveis municipal, criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado que se incluam na competência municipal, processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito por irregularidades políticos administrativas, entre tantas outras. São José. Localizado na Grande Florianópolis, é o quarto município mais antigo de Santa Catarina, com 267 anos de história. A cidade de fortes raízes açorianas destaca-se como importante centro econômico e detém a quarta maior população e economia do estado. A base econômica está no comércio, prestação de serviços e na indústria. Qual é o primeiro passo para que um projeto de lei tramite na Câmara dos Vereadores? Oi, Cleiton. O primeiro passo após a elaboração do projeto de lei é protocolar no setor legislativo da Câmara Municipal, para que torne o documento oficial. Após o protocolo, ele será pautado e lido na sessão ordinária. Após a leitura, segue a tramitação de praxe de acordo com os prazos pré-estabelecidos pelo nosso regimento interno. Que exemplo de projeto de lei só a Câmara Municipal pode apresentar? Jean, a Câmara Municipal é o órgão legislativo municipal por excelência, sendo, portanto, essa a sua função principal. Nesse caso, a nível municipal, ou seja, local, a apresentação de projetos de lei pela Câmara Municipal é ampla, desde que respeitadas as limitações horizontais, projetos de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e as limitações verticais, matéria de competência do Estado de Santa Catarina e ou União Federal. A própria Constituição traz as limitações, quando no seu artigo 30 diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. De forma similar, a Lei Orgânica do município de São José, em simetria com a Constituição, aduz questão de iniciativa privativa do prefeito às leis que disponham sobre 1. Criação de cargos, empregos ou funções públicas na administração municipal e fixação e aumento da respectiva remuneração. 2. Servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 3. Criação, estruturação e atribuições de secretarias municipais e órgãos da administração direta. Assim, quem pesa a amplitude da iniciativa de competência para a propositura de projetos de lei, há de ser respeitada a competência exclusiva dos outros órgãos da República. Desse modo, podemos citar projetos de lei de iniciativa em matéria ambiental de interesse local, horário de funcionamento comercial, projetos de lei de transparência da administração pública com amplitude local, desde que respeitados os preceitos constitucionais.
Você já conhece as nossas redes sociais? Lá você acompanha de perto tudo o que acontece no Parlamento Josefense. Câmara Municipal de São José, cada dia mais perto de você. Boa tarde às vereadoras, aos vereadores. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Vou pedir ao pessoal do sindicato, estamos em virtude da pandemia, nós não estamos usando, as janelas estão todas abertas, inclusive a vidraça do plenário. Nós precisamos manter a ordem dos trabalhos, pedir a colaboração em silêncio, né? Até pedir para que deixassem as janelas abertas, porque eu sei que a gente pode contar com a compreensão e com o respeito de cada um de vocês ali. Tudo certo? Acho que todos os vereadores já estão online, só a vereadora Sandra que já está se conectando. Em seguida, nós já registramos a presença da vereadora Sandra Martins. Não sei se eu consigo fazer agora. Nós te ajudamos na próxima ou na sessão, eu tento ver aqui, tá? Em discussão única, a moção 02, de autoria do vereador Abel Veiga, ao presidente desta casa, solicitando envio de moção de reconhecimento ao engenheiro eletricista Miguel Vila Real Vela, responsável pela instalação. Pessoal, se nós não puder contar com colaboração, eu vou ter que fechar as janelas. Não, tudo bem, então chama alguém ali da assessoria para dar um apoio, né? Vamos pedir, nós não temos sons. Só um pouquinho, querida. Só um pouquinho, tá? Você mantenha a calma ali. Vira ali, André. A outra também ali, André, ó. Tem as duas. Responsável pela instalação elétrica, pela instalação da usina hidrelétrica do Sertão do Maruim de São José e da outras providências. Coloque em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da moção 002, da autoria do vereador Abel. Está em votação. Ele com o rapaz do som ali. Ô, Edel, vai lá ver o... Como vota o vereador Caí Martins? Eu voto favorável, presidente. Vereador Nardi, vereador Santos, vereador Moacir, falta a vossas excelências votarem. Vereador Nardi Arruda, falta o voto de vossa excelência. Vereador Sanderson de Jesus e vereador Moacir. Então, declaro encerrada a votação. Está aprovada a moção de autoria do vereador Abel por 15 votos favoráveis. Em discussão única, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, cujo relator foi o vereador Caê Martins, ao projeto de lei ordinária 088/2020, de autoria do vereador Moacir da Silva, que denomina vias
públicas no loteamento Nova São José 1, 2 e 3, no bairro Sertão do Maruim, neste município, e da outras providências. Coloco em discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação. Wendel. Como voto, o vereador Caê Martins. Voto favorável, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado por 16 votos favoráveis o parecer em primeira discussão. O parecer em discussão única. Em discussão única, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, cujo relator foi o vereador Caê Martins, ao projeto de lei ordinária 93/2020, de autoria do vereador Moacir da Silva, que denomina de Rua Dagoberto Vitório Silveira, via pública no bairro Colônia Santana, neste município, e da outras providências. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como voto, o vereador Caê Martins. Voto favorável, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer por 16 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador André Gesser, ao projeto de lei ordinária 009/2020, de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila, que dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar no município de São José, com o intuito de combater o bullying infantil e a pedofilia. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos então à segunda votação. Como vota o vereador Caê? Eu voto favorável, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 17 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cuja relatora foi a vereadora Sandra Martins, ao projeto de lei ordinária 023/2020, de autoria da vereadora Cristina de Souza, que autoriza as instituições de ensino públicas e privadas localizadas no município de São José a definir, em virtude da escusa de consciência alternativa, a aplicação de provas e a frequência às aulas realizadas em dia de guarda religiosa e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer em segunda discussão, coloco em votação. Como vota o vereador Caê? Voto favorável, presidente. Vereador Túlio? Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 18 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento.
cuja relatoria foi do vereador Caê Martins, ao projeto de lei ordinária 047/2020, de autoria de todos os vereadores, que autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar apresentações artísticas e culturais de grupos ou artistas locais pela Fundação de Cultura e Turismo do município de São José e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos à segunda votação. Como vota o vereador Caê Martins? Favorável, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 18 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cujo relator foi o vereador Antônio Lemos, ao projeto de lei ordinária 052/2020, de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila, que institui o serviço de denúncia de violência contra a mulher, o idoso, a criança e o adolescente, e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos à segunda votação. Como vota o vereador Caê? Favorável, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 18 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, cuja relatoria foi do vereador Moacir da Silva, ao projeto de lei ordinária 98/2020, de autoria dos vereadores Caê Martins e Moacir da Silva, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 2.378, de 92. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos à segunda votação. Como vota o vereador Caê? Favorável, presidente. Vereador Orvino? Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 18 votos favoráveis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer ao projeto de lei complementar 001/2020, em 2 de junho de 2020, e por ser uma matéria complexa, a referida comissão optou em zerar o parecer sozinho. Ato contínuo encaminhou à Comissão de Finanças e Orçamento, que também emitiu o seu parecer. Ambos pareceres foram favoráveis. Como os dois pareceres tramitou na Justiça e na Finanças, e ambos os pareceres são favoráveis e tratam da mesma matéria, eu encaminho ao plenário para que a gente faça a votação conjunta dos dois pareceres, da Justiça e da Finanças. Coloco em deliberação do plenário a análise conjunta dos dois pareceres ao projeto de lei 001/2020. Como vota o vereador Caê Martins? Favorável à avaliação conjunta, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado por 18 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 001/2020, governamental, que altera dispositivos da lei complementar 76/2017, de 26 de junho de 2017, e que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social, RPPS, do município de São José, e da outras providências. Coloco em primeira discussão o parecer conjunto. Pela ordem, o primeiro vereador a falar, o vereador Antônio Lemos. Boa tarde, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos os vereadores, aqueles que nos assistem pelas mídias digitais e pelo canal da TV Câmara 10.2. Nosso muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar, senhor presidente, com a mensagem desse projeto de lei complementar, que altera a lei complementar de 76/2017, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de São José. Na mensagem que nos chegou à casa, chegou a informação de que o Tribunal de Contas, abre aspas, importante destacar que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em consulta realizada pela Associação dos Institutos Municipais de Previdência de Santa Catarina, informou que irá considerar passível de irregularidades a inadequação da legislação a partir de 1 de março de 2020, em consonância com a portaria SPRE número 1348/2019, expedida pela Secretaria de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia. Esta informação, embora eu tenha pedido várias vezes nas comissões às quais pertenço e às quais eu participei de reuniões, essa informação nunca chegou a casa. Essa comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em visita ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no início do ano, se constatou de que essa informação não é verídica. Não houve essa comunicação do Tribunal de Contas e não havia esse parecer do Tribunal de Contas. Nem a comunicação e nem a orientação das datas de 1º de março de 2020, depois passou-se para abril, e nós estamos debatendo isso em dezembro. Não preciso nem dizer, então, do quanto essa informação não eram verídicas. As duas, da comunicação do Tribunal de Contas e nem a questão das datas. Em segundo lugar, senhor presidente, nós temos, ao fazer... Eu não estou conseguindo acompanhar. O senhor só pode me avisar quando der 1 minuto, por favor. Oi? Ah, ok. 40 segundos? Senhor presidente, então é uma lei muito complexa. Dizer do porquê que votarei contrário, porque embora exista a emenda constitucional, essa emenda constitucional entendida pelo Ministério da Previdência foi enviada uma portaria para os entes federados da União, os estados e municípios. Tanto é que o nosso relator, o relator do parecer da Constituição e Justiça, fundamenta sobre a emenda constitucional e também a portaria. Não tem como uma portaria fazer... O senhor consegue 1 minuto só, por favor, só para me concluir. Não tem como uma portaria em uma federação determinar algo a um ente federado. Esse entendimento é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, da própria Constituição, que eu não vou ler agora, mas artigo 149, que determina de que cada ente precisa fazer esta lei. Essa portaria teria que vir sobre um comando de lei da União para os entes federados. Como não veio, tente imaginar o Ministério da Justiça fazer uma portaria dizendo de que carro vermelho é crime, inadmissível. Tente imaginar nós fazermos uma portaria querendo legislar sobre a Previdência de Florianópolis. É inadmissível. Uma portaria não tem poder, não tem força para determinar algo a um ente federado, nem ao Estado, muito menos ao município. Há um vício de legalidade em fundamentar tanto o parecer quanto a mudança na Previdência em cima de uma portaria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Lemos. Continua
Discussão, parecer. Próximo vereador André. Seguido o vereador Moacir e posterior o vereador Nardi. Com a palavra o vereador André. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores. Ao público que nos assiste aqui na TV Câmara e nas redes sociais, como também os servidores. Eu acho que o assunto que o vereador Lemos trouxe é importantíssimo. O vereador é advogado, conhece bastante também. E eu acho que converge com a sugestão que eu vou dar nessa tarde para as vereadoras e vereadores e para a presidência da Casa de retirar o projeto. Mas a ideia de retirar o projeto é especialmente, além do que o vereador Lemos falou, mas baseado também no documento do que o Cintran trouxe para nós, pelo entendimento aqui do que está escrito, de que se o projeto viesse também de forma escalonada, né, não subir já para os 14%, conforme inclusive um projeto de lei que eles citaram aqui da cidade de Chapecó, e hoje à noite tem plenária dos servidores, o documento dá a entender que de forma escalonada os servidores públicos entendem de forma mais simpática para que esse projeto venha para uma nova discussão. Então, a sugestão é de que ele seja retirado, presidente, para que possa vir de forma escalonada, que seja 1% num ano, 1% no outro ano, mais 1% no outro ano, de forma progressiva, porque a Previdência de São José, a gente escutou durante os 4 anos, né, desde o projeto que nós aprovamos em 2017, de que é superavitária, que está muito bem, e de fato foi feito um trabalho bom na Previdência de São José, e não tem problema de caixa para poder fazer escalonado. Então, a sugestão, presidente, é que, se possível, que seja retirado o projeto. Caso contrário, meu voto também é contrário. Obrigado. Pessoal, espero poder contar com a colaboração de vocês. Podemos continuar, pessoal? Não vai adiantar vocês ficar fazendo coro, retira. Eu vou seguir o que está no regimento. Vai continuar a discussão do projeto e eu espero poder contar com a colaboração de vocês. Os vereadores estão falando, estão discutindo. Ao final da fala, vocês aplaudem, uns vocês vão vaiar. Faz parte do processo, mas encerrou a fala do vereador e eu preciso continuar a sessão. Eu me elegi sim. Continuando a discussão, se continuar assim, infelizmente eu vou fechar as janelas e vocês vão ter que acompanhar pela televisão e pela internet. Ah, tá, não estás ouvindo nada. Tá certo, tá certo. Vereador Moacir. Senhor presidente, os vereadores que nos assistem, aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, se trata dos 2 pareceres. Eu queria rememorar de que quando ele passou pela Justiça, a gente concedeu o parecer favorável, porque a Justiça ela se manifesta com relação ao direito de fazer da origem. Então, esse direito o Executivo tem, sim, de fazer esse projeto e na sua própria forma, né? Tanto na forma quanto na grafia, se elas estão dentro das práticas legislativas. E, por isso, o parecer foi favorável. Quanto ao mérito, quando ele foi à votação, nós já nos manifestamos contrários. Na votação nas comissões, né? Estava o vereador Caí, o vereador André, e nós fomos contrários já no mérito, na votação das comissões. Também entendo de que ele poderia ser implantado, como hoje até deseja a categoria, de maneira escalonada nos próximos anos, como nós sabemos que atuarialmente nós vamos ter déficit, mas não é a questão financeira da São José Previdência. Nós temos a São José Previdência com saúde financeira e com os déficits atuariais bastante postergados, que não tira o déficit atuarial, mas se de maneira escalonada fosse assim colocado, nós poderíamos, inclusive em tempo, porque não é daqui a 3 anos, nem a 4, nem a 5, nem a 10 anos, esse déficit financeiro vai acontecer em função da saúde financeira que tem na Prefeitura. É lógico que também a não saúde financeira ela tem a ver com algumas práticas das gestões anteriores, que eu não vou aqui pautar, que fizeram com que ela não tivesse a sua
saúde atuarial mantida, mas a financeira hoje sim. Por este motivo, eu também mantenho a posição que já mantive, que já manifestei na reunião das comissões quanto ao mérito. Eu sou contrário ao projeto quanto ao mérito e manifesto dessa mesma maneira meu posicionamento. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Próximo vereador, vereador Nardi Arruda. Boa tarde a todos, senhoras e senhores vereadores. O que nós estamos discutindo aqui é a emenda constitucional de 2019, a emenda constitucional 103, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, ele determina que os municípios que possuam déficit na sua previdência própria, no seu regime próprio, ele adote a alíquota dos servidores da União. O artigo 11º ele diz que a alíquota é de 14%. Lógico, qual município, qual a previdência municipal vai ter superávit? Se ela incorpora para manter a aposentadoria daqueles servidores que contribuíram ao INSS antes da existência da São José Previdência. De 2006 para trás, a São José Previdência pagará a aposentadoria desses servidores que não colocaram R$1 dentro da São José Previdência, mas serão aposentados com 100% da sua aposentadoria paga pela São José Previdência. Paga pelos servidores ativos que estarão contribuindo até a aposentadoria desses. Eu, como servidor, logicamente não quero pagar mais, mas eu entendo, e verificando a lei, que nós estamos sendo imputados pelo governo federal por uma dívida e por uma conta que está lá no governo federal, que foi aprovado no Congresso Nacional. E, além disso, nesta lei aqui, não é uma portaria que nós estamos discutindo uma lei que deu prazo para que fosse feito isso nesta emenda constitucional. Depois, sim, saiu uma portaria dizendo que quem não cumprir a lei, a partir do dia 31 de julho de 2020, não terá mais a CRP. Essa portaria é de número 1348 de dezembro de 2019. Em função da pandemia, essa portaria 1348 ela foi prorrogada pela portaria 1884, dando prazo para que se votasse uma lei dessa colaborar, respeitar a fala até do vereador. dia 30 de setembro de 2020. E agora, mais uma vez, em setembro de 2020, no dia 23, a portaria do Ministério da Economia, a portaria 21233, prorrogou até 31 de dezembro de 2020 para que nós nos adequarmos a São José Previdência, o regime nosso próprio, com a alíquota da União. Caso contrário, o município perderá o certificado de regularidade previdenciária no ano que vem. Então, eu não posso ser inconsequente nem com o município, nem com os servidores municipais. Precisamos, sim, garantir a aposentadoria, porque aqueles que contribuíram antes de 2006 vão se aposentar antes daqueles que pagarão e que estão 100% dentro do regime. Senhor presidente, vai acabar meu tempo, eu solicito mais 30 segundos para a conclusão. Esses servidores que contribuirão 100% com o regime da São José Previdência, eu sou um desses, a minha contribuição pagará a aposentadoria daqueles que vão se aposentar na minha frente. E eu vou pagar esta aposentadoria, e quando chegar a minha vez de me aposentar, e todos aqueles que entraram de 2006 para cá, quando chegar a vez desses para se aposentar, não terá mais dinheiro na São José Previdência para pagar estas aposentadorias. Porque quem deixou o dinheiro no INSS e não vai retornar esse dinheiro para a conta da São José Previdência, vai se aposentar com a nossa conta. Nós pagaremos esses servidores que chegarão na frente, mas todos terão o direito de aposentadoria. Então, para isso, eu tenho que votar favorável à alíquota de 14%, essa unificação. Acabou seu tempo, infelizmente, vereador. Em função do dinheiro não estar na nossa conta. O dinheiro ter ficado na União e não tem previsão para esse retorno. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, vereador Ardi. Continue em discussão. Pessoal, por favor, solicito à presidência do sindicato que faça o favor, é muito fácil aplaudir e vamos respeitar a fala daqueles que também vocês não concordam com o posicionamento. Democracia é isso, né? Quando a fala é favorável a gente, é legal aplaudir. Quando não concorda, vamos respeitar o direito do contraditório, né? Isso é democracia, né? Tudo bem. Vamos respeitar as normas, as leis, que a gente precisa de ordem no plenário.
Próximo vereador, vereador Caê. Tudo bem? Obrigado, presidente. Respeito o nosso trabalho. Vereadores e vereadoras, eu serei breve. Apenas manifestar a minha posição que já foi dita na reunião das comissões. Quero recapitular que nós participamos ativamente de todo o debate desse projeto de lei desde que ele foi apresentado a essa casa. Participamos da reunião da audiência pública, onde vários questionamentos foram levantados, várias teses foram colocadas à mesa para serem maturadas alternativas que fossem, no mínimo, justas para com o servidor do município de São José. Como já foi relatado aqui pelos colegas, há 4 anos a gente acompanha a saúde da São José Previdência, os bons números, os bons trabalhos que trouxeram, depois de muito custo, segurança para o servidor público municipal. Previdência essa que já foi motivo de capítulos tão desonrosos. Nós também, durante o processo das comissões, como foi bem dito pelo vereador Moacir da Silva, os vereadores que marcaram presença no compromisso da reunião das comissões acompanharam muitos e muitos debates, vários questionamentos, vários documentos solicitados, várias questões apontadas. Muitas e muitas delas seguem hoje, até hoje, sem resposta, como já foi citado também por outros colegas. Então, diante disso, o meu voto é contrário ao projeto de lei para que o servidor possa ter a sua jornada respeitada. Afinal, foram apresentadas possibilidades, foram apresentadas opções, como a proposta escalonada da contribuição previdenciária, e nós já tivemos exemplos em outros municípios como ferramentas eficazes para se adequar àquilo que pede a legislação federal. Então, presidente, eu encerro por aqui e o meu voto será contrário ao projeto de lei. Obrigado, vereador Caê. Continua em discussão o parecer. Então, não havendo mais... pela ordem, o vereador Cloni Capistrano. Desculpa, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham na tarde de hoje, esse projeto também já foi discutido em outras oportunidades aqui que eu pude me manifestar. A gente vem discutindo, e eu ouvi atentamente o vereador Moacir e o vereador Caê, que foram os relatores do parecer e assinaram favorável ao parecer. No parecer, por exemplo, a gente se fala aqui de uma previdência que seja atualizada de forma escalonada, apontado pelo vereador Caê e apontado pelo vereador Moacir. E se for possível isso, eu não vejo dúvida, se o município puder aprovar dessa forma, seria ideal para também não onerar o servidor do município. O servidor com mais dinheiro no bolso, ele compra no comércio, ele gira a economia. Porém, no parecer, presidente, e aí eu gostaria de deixar claro que no parecer tem o seguinte, abre aspas, fundamentado rigorosamente na emenda constitucional 103, artigo 40 e 149 da Constituição Federal e na portaria 348/2019 do Ministério da Economia, o projeto de lei não padece de nenhum vício constitucional. Então, quer dizer, é legal o governo apresentar o projeto, formal ou material, infraconstitucional ou regimental, que obste o seu curso legislativo ao cumprir as imposições dos comandos normativos supracitados. Mas aí ele diz aqui o seguinte, o que chama a atenção é que ambos que assinaram o parecer diz o seguinte, cumprindo a exigência expressa do artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 11 da emenda constitucional 103/2000, majorou-se a alíquota para 14%, justamente porque a Constituição veda a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão do benefício. Então, pode escalonar, não pode escalonar? Se poderia escalonar, por que o presidente da comissão não colocou no parecer que poderia ser feita de forma escalonada? Por que o CAE não colocou no parecer que poderia ser feito de forma escalonada? Aqui diz que não pode outros critérios. Agora, algo a gente tem que fazer, nós temos que ter responsabilidade. Então, o artigo 1º diz o seguinte, para finalizar, a Previdência Social será organizada de forma regimental de regime geral da Previdência,
é vedada a adoção, no parágrafo 1º, inclusive ele grifa, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados. Por outro lado, com a questão da pandemia, houve portarias do Ministério da Economia prorrogando, conforme o vereador Nardi apontou, que vence agora dia 30. Então a gente teria que ter uma segurança jurídica, porque também nós não podemos parar o município. E a gente tem que ter responsabilidade. E sem o certificado de previdência, o município não consegue contratar e receber recursos federais. Então isso também atinge toda a população. A gente precisa ter critérios e cautela para que a gente poder... Seu tempo, vereador. Para que a gente possa não ficar também na mão do judiciário. Essa é a minha finalização. Eu vou pensar aqui da forma... Seu tempo, vereador. Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade. Obrigado, vereador. E se puder ser esclarecido esse apontamento, o presidente da comissão puder apresentar esse esclarecimento, eu agradeço. O vereador Cloni, eu até tomo a liberdade de explicar pelo vereador Moacir, vereador Caê e os demais vereadores, esse é um tipo de matéria que não cabe prerrogativa de emenda por parte dos parlamentares, né? Uma matéria que tem uma impactação complexa financeira. Se faz uma emenda pelo escalonamento, já teria vice-iniciativa porque ela impacta no desembolso financeiro de ambos os lados. Então, qualquer alteração teria que partir por parte do Poder Executivo. Talvez por isso que tanto a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças emitiram seus pareceres com relação à constitucionalidade e à legalidade e não apresentaram a emenda no escalonamento, como Vossa Excelência tinha essa dúvida. Continua em discussão os pareceres conjuntos. Não havendo quem queira discutir, passamos então à primeira votação. Como vota o vereador Caê Martins? Voto contrário, presidente. Vereadora Cristina, vereador Cloni. Declaro encerrada a votação. Está aprovado por 12 votos favoráveis e 6 votos contrários. Parecer da Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças em primeira discussão. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura. Solicito a assessoria do plenário que feche a janela do plenário. Se quebrar, está tudo sendo filmado, Cloni. Não. É a segunda sessão. Eu suspendo a sessão por 5 minutos.
Declaro reaberta a presente sessão. Só avisa o vereador Lemos para mim, tá? Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, da Comissão de Finanças e Orçamento, cujo relator foi o vereador Caê Martins, ao projeto de lei ordinária 035/2020, governamental, que disciplina regras de construção, funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco em primeira discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos à primeira votação. Como vota o vereador Caê? Favorável, presidente. Cemitério e crematório. 035, vereador. Como tu votas, Cloni? Votou? Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em primeira discussão por 18 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador Edilson Vieira, ao projeto de lei ordinário 090/2020, de autoria deste vereador, que institui a Semana do Automobilismo e do Motociclismo no município de São José e da outras providências. Coloco em primeira discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos à primeira votação. Como vota o vereador Caê? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê? Já perguntei, né, vereador? Sim, presidente. Já foi, né? Eu voto favorável. Vereador Ovino. Ovino. Votar. Declaro encerrada a votação. Está aprovado por 18 votos favoráveis o parecer conjunto. Antes de encerrar a pauta da presente sessão, eu coloco em deliberação do plenário a convocação de uma sessão extraordinária, 5 minutos após o encerramento desta sessão, para tratar em segunda discussão do projeto de lei complementar 001/2020, do projeto de lei ordinária 035/2020 e do projeto de lei ordinária 090/2020. Coloco em votação dos vereadores para a sessão extraordinária logo após essa. Como vota o vereador Caê? Favorável, presidente. Está aprovada a realização de uma sessão extraordinária por 18 favoráveis. Tá? Eu coloco em deliberação em comum acordo dos vereadores, em virtude que tinha tempo para essa sessão ainda e tem o tempo destinado à fala dos vereadores, para que a gente transfira as falas para a sessão extraordinária, para que a gente possa adiantar. Alguns vereadores também têm compromisso. Então, coloco em votação plenário a transferência do tempo de fala dos vereadores para a próxima sessão. Mas daí, se vocês concordar, tem, né? Estou transferindo. Ok? Como um acordo. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos para a próxima reunião extraordinária daqui 5 minutos.
São José. Localizado na Grande Florianópolis, é o quarto município mais antigo de Santa Catarina, com 267 anos de história. A cidade de fortes raízes açorianas destaca-se como importante centro econômico e detém a quarta maior população e economia do estado. A base econômica está no comércio, prestação de serviços e na indústria. Logo na entrada, medição de temperatura. Álcool em gel para higienizar as mãos. Após o procedimento, o funcionário está apto a entrar na Câmara Municipal de São José. São simples atos, como este, que reforçam os cuidados contra o coronavírus. Uma prevenção que tem dado certo. Além destes cuidados, tem avisos por todo lugar. Os servidores usam máscara e o álcool em gel está em locais bem acessíveis. O número de funcionários é reduzido, isso porque alguns estão na modalidade de teletrabalho. Os funcionários que integram o grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, fazem o trabalho home office. E as sessões são realizadas pela internet. São com atitudes assim que venceremos o coronavírus e sairemos mais fortes desta pandemia. Você já conhece as nossas redes sociais? Lá você acompanha de perto tudo o que acontece no Parlamento Josefense. Câmara Municipal de São José, cada dia mais perto de você. Logo na entrada, medição de temperatura. Álcool em gel para higienizar as mãos. Após o procedimento, o funcionário está apto a entrar na Câmara Municipal de São José. São simples atos, como este, que reforçam os cuidados contra o coronavírus. Uma prevenção que tem dado certo. Além destes cuidados, tem avisos por todo lugar. Os servidores usam máscara e o álcool em gel está em locais bem acessíveis. O número de funcionários é reduzido, isso porque alguns estão na modalidade de teletrabalho. Os funcionários que integram o grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, fazem o trabalho home office. E as sessões são realizadas pela internet. São com atitudes assim que venceremos o coronavírus e sairemos mais fortes desta pandemia. Que tipo de ação o vereador faz durante a função fiscalizadora? Senhor Paulo, a Câmara Municipal tem como uma das funções típicas a competência legislativa, sendo para tanto a Casa do Povo e que representa o povo, criando espaços, delimitando e organizando a convivência da sociedade, buscando tanto quanto possível a pacificação social através da aprovação de leis. Contudo, a outra face da competência típica da Câmara Municipal é a sua função fiscalizatória, a qual mitiga a ideia absoluta de separação dos poderes, sendo uma prerrogativa funcional de extrema relevância para a preservação dos direitos do cidadão através do controle de freios e contrapesos, os chamados checks and balances, sendo, portanto, um dos vieses do controle da administração pública. Assim, a ação fiscalizadora exercida pela Câmara Municipal tem fundamento constitucional, devidamente regulamentado pela Lei Orgânica Municipal, o qual, no artigo 31, inciso, instrumentaliza de forma irretocável os mandamentos de ordem constitucional, classificando como de competência exclusiva da Câmara Municipal os seguintes tópicos, entre outros: homologar convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos gravosos ao patrimônio municipal, acompanhar a execução orçamentária, proceder à tomada de contas do prefeito, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem um poder regulamentar, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
aprovar previamente a alienação ou cessão de imóveis municipal, criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito por irregularidades políticos administrativas, entre tantas outras. Itajaí está localizada no litoral norte do estado. As